saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Naum. Naum, antes de Abacuque, um pouco depois de Miqueias. Logo após Miqueias. Vamos fazer a leitura de um versículo apenas. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade que me concede de estar aqui na casa dele para louvar, engrandecer e ser o porta-voz nessa noite da mensagem vinda da parte dele, amém? O Espírito Santo possa falar em teu coração. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça não são os pregadores, não são os pastores, não são os cantores, não é quem dirige o culto, não é quem dá glória a Deus, não é quem dá aleluia, não é quem roda na presença de Deus ou pula. Quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. E que ele possa falar em seu coração nessa noite, amém? Livro de Naum, capítulo de número 1, versículo de número 7. Os que acharam, digam amém? Amém. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém? Amém. Tome assento, por favor. Queridos, eu gosto muito de pregar a palavra de Deus em textos lá no Velho Testamento, né? Acho que os irmãos já devem perceber isso no último culto de libertação, preguei Miqueias. E hoje Deus me deu uma palavra, uma mensagem aqui no profeta Naum. Mas sempre dentro do Velho Testamento a gente tem condição de levar o texto até o Novo Testamento e apontar Jesus dentro desse texto. Porque a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos revelar um plano perfeito de Deus, que é enviar seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e para um dia nos levar para o céu do glória. Amém? Naum é o profeta de Israel que vem com uma mensagem endereçada ao povo da Síria. O profeta Naum, ele vem trazer uma mensagem de Deus a esse povo da Síria quase 150 anos depois de Jonas. A gente ouve falar muito da Síria, de Nínive principalmente, e a gente sempre vai lembrar de Jonas no primeiro momento, e agora você, se não leu nada referente a isso, você vai lembrar de Naum no segundo momento. O povo da Síria foi um reino que se estabeleceu muito forte e por muitos séculos. A história conta que era uma fortaleza, a sua capital era Nínive, mas era um povo muito cruel, um povo com muita maldade, um povo idólatra, um povo pecador. Você vai ler a história de Jonas e vai ver Deus dizendo a Jonas assim: Jonas, leva até Nínive uma mensagem de arrependimento. E aí quando você lê a história, você chega a achar que Jonas está sendo desobediente ao Senhor, ou preguiçoso, não quero ir até Nínive, vou fazer o que em Nínive? Mas Jonas tinha na verdade um medo, porque ele conhecia o Deus que ele servia, um Deus misericordioso e um Deus amoroso. Tamanha, ele também conhecia o tamanho da maldade do povo assírio. E no coração de Jonas, humano, como eu e você, ele entendia que não havia possibilidade de ter misericórdia do povo assírio. Por isso ele diz assim: eu não vou entregar essa mensagem. Por quê? Você vai ler no livro de Jonas que lá no finalzinho ele vira para Deus e diz assim: eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia desse povo.
Eu sabia que o Senhor ia usar de compaixão desse povo. E Jonas murmura naquela história da árvore que nasce do dia para a noite, da sombra para ele. E Deus pergunta: por que você está reclamando? E Jonas entendia e conhecia o seu Deus, mas conhecia também a maldade do povo assírio. E a mensagem de Jonas é de arrependimento. E o povo assírio, 150 anos antes, aceita essa mensagem, se arrepende e Deus muda o destino daquele povo naquela geração. 150 anos depois, aparece Naum com uma mensagem pesada para o mesmo povo assírio, para a mesma capital, Nínive. Só que dessa vez a mensagem não é de amor, dessa vez a mensagem não é de misericórdia, dessa vez a mensagem não é de bondade, a mensagem é de juízo. O juízo e a ira de Deus seriam derramados sobre o povo assírio, que continuava com a mesma maldade. Por que que Deus teve misericórdia daquele povo na época de Jonas e não estava tendo misericórdia desse mesmo povo na época de Naum? É porque Deus deu uma oportunidade. E o povo se arrependeu, mas passou aquela geração do arrependimento e aquela geração não ensinou os seus filhos a se arrependerem também. Aquela geração não ensinou a seus filhos a se prostrarem diante do Senhor. E esta geração nova que veio se tornou uma geração muito mais cruel que aquela geração de Jonas. Por isso que a mensagem de Deus em Naum era uma mensagem de juízo e de justiça. Era uma mensagem não mais para a correção e que o povo mudasse o seu comportamento. Aquela mensagem é: agora eu vou destruir, porque eu guardei a minha ira, eu me guardei, eu preservei até este momento. Qual é esse momento? É que não há tempo mais para posicionamento. 150 anos, Deus permitindo ao povo assírio se colocar na posição, baseado naquele arrependimento lá em Jonas. Mas o povo não quis. O povo voltou a se rebelar, o povo voltou a adorar ídolos, o povo cometeu maldades, o povo começou a cometer injustiça, e Deus disse assim: para este povo, o meu amor acabou. Para este povo, eu venho agora como justiça e juízo, sem bondade mais. A história conta que Nínive era uma capital muito estruturada. Diz o texto, diz os historiadores, que Nínive tinha ao seu redor um muro de 30 metros de largura, rodeando a cidade. Dava para passar 3 carros, lado a lado, nas muralhas de Nínive. O historiador diz também que ela era cercada por um poço de 46 metros de largura, 18 de profundidade. É impossível qualquer exército chegar perto de Nínive. O historiador diz ainda que Nínive tinha provimentos para viver 20 anos cercada. Ou seja, qualquer exército que cercasse Nínive e não permitisse o povo sair para negociar, para plantar, para colher, para adquirir alimento, Nínive tinha alimento suficiente para viver 20 anos. Ninguém destruía aquele lugar. Era impossível aquilo cair. Era impossível a glória de Nínive ser derrubada. Até o momento em que eles encontraram o Deus de justiça. Até o momento que eles encontraram o Deus de Israel. A história diz que Nínive, a Síria inclusive, na época de Naum, havia derrubado e acabado com o reino do norte. Algumas pessoas, o reino do norte em Israel, algumas pessoas haviam sobrevivido. Judeus foram mortos, israelitas foram mortos, crianças foram mortas, os líderes israelitas escravizados. Ou seja, era um povo cruel, era um povo maldoso.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nós, o povo de Israel e a igreja do Senhor, somos as meninas dos olhos de Deus. Ninguém mexe e fica impune, ninguém ataca e fica impune, ninguém usa de ódio para conosco e fica impune, ninguém usa de perseguição para com a igreja e para com os servos de Deus e fica impune. Por quê? Porque o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é maravilhoso. Glória. Glória. Só que nós nos deparamos aqui num versículo, e no versículo 7, eu quero que você acompanhe comigo algumas leituras que nós vamos fazer. O livro de Naum tem 3 capítulos apenas. O capítulo 1, do verso 1 ao 7, ele fala de um Deus maravilhoso e justo. No capítulo 1, verso 8 ao 12, verso 13, ele fala de um Deus que julgará e destruirá Nínive. E no capítulo 3 ele fala das lamentações por Nínive. Naum também diz que Deus é um Deus que exerce justiça, um Deus que julga o mal, o cruel e o injusto, que Deus é bom e tardio se irar-se, é um refúgio para aqueles que confiam nele. O verso de número 2 do capítulo 1 diz que o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Verso 3: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e é o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o teu caminho, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e esgota todos os rios. Entenda isso aqui, ó. Ele repreende o mar. Olha o poder do seu Deus. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outreiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam se levantam para adorar e reverenciar o Deus que criou o céu e a terra. No verso 6, o profeta pergunta: quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram para ele derribadas. Esse aqui era a apresentação de Naum, do Deus que faz todas as coisas, Criador de todas as coisas, para o povo de Nínive. Ele disse para vocês: acabou. Mas a gente lê um versículo, o 7. O 7 é um versículo perdido no meio dessa história toda, porque Naum vem falando de um Deus tremendo, de um Deus poderoso, de um Deus inabalável, um Deus tardio em irar-se. O versículo 7 ele é uma ilha de refúgio para mim e você, porque no 7 ele diz assim, ó: o Senhor é bom. Aleluia. Uma fortaleza no Glória a Deus. dia da angústia. Aleluia. E conhece os que confiam nele. Aleluia. Diante de toda essa tormenta, Naum para dizer ao povo: Deus é bom, Deus é fortaleza e te conhece se você confia nele. Deus é bom, Deus é a tua fortaleza e Ele te conhece se você confia nele. O que eu entendo aqui é que nós podemos estar passando por alguma tormenta, podemos estar passando por vários problemas, por várias dificuldades, por várias tribulações, por várias tempestades inclusive, mas o Deus de Israel e o Deus dessa igreja te
Versículo 3, a parte B do versículo, ele abre um parênteses para dizer assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são o pó dos seus pés. Você sabe o que é que Naum está dizendo aqui? É que independente da poeira que está se levantando no deserto, independente das nuvens turvas que estão aparecendo no seu caminho, independente se você olha à tua frente e não enxerga absolutamente mais nada e nem solução, o meu Deus, o teu Deus, é aquele que abre caminho, é aquele que abre caminho no meio da tempestade e da tormenta, para encontrar você. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus diz, lá em Mateus, que Jesus estava com os discípulos, pregando, fazendo alguns milagres. Já era tarde, finalzinho da tarde, e Jesus diz assim para os discípulos: segue caminho, atravessa o mar da Galileia, e eu vou depois. Os discípulos pegaram o seu barco e começaram a navegar. A Bíblia diz que Jesus foi se despedir da multidão, e depois que ele se despede da multidão, ele vai orar. Quando ele está orando, passa-se algumas horas, e era a 6ª da madrugada. Jesus resolve atravessar o mar por cima dele, andando por cima do mar. E os discípulos estavam no meio do mar ainda, tentando navegar. O texto diz que eles estavam andando e navegando contra a correnteza, contra o vento que era contrário a eles. Estavam fazendo força demais e não saíam do lugar. A Bíblia diz que de repente aparece no meio do nada, no meio do mar, Jesus de Nazaré. Aleluia! No meio daquela nuvem toda aparece Jesus. Ele diz assim: é um fantasma, Jesus, aquieta teu coração. Sou eu chegando no barco. Pedro diz assim: Senhor, se é tu mesmo, se tu não é um fantasma, deixa eu ir até o Senhor. E ele disse: vem. Pedro caminha sobre o mar e vai até Jesus. Mas aí Pedro se interde com a ventania, e diz a palavra de Deus que ele começa a ter dúvida, ele começa a afundar. Jesus pega ele pela mão, coloca ele no barco e senta no barco com ele e diz assim: aquieta-te vento, vamos navegar porque agora eu estou no barco. É esse Jesus que abre caminho no meio da tempestade, para acalmar o furor da tempestade na tua vida. Ele está entrando hoje aqui. É desse Deus que Naum está falando no verso 3, na parte B. Aleluia! Ele diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Não tem solução, não vejo mais solução na minha frente. O teu Deus está abrindo as portas, o teu Deus está mandando essa nuvem embora, o teu Deus está acalmando a tempestade, porque Ele abre o caminho. Glória a Deus! Aleluia! Glória! Glória a Deus! Bendito seja teu nome, Senhor! Aleluia! Muito obrigado, Jesus. Aleluia! A palavra de Deus diz que Deus é um juiz justo, mas é um juiz severo. Romanos capítulo de número 11, verso de número 22. Nós somos povos de Deus. Quando agimos com misericórdia e bondade, o Senhor vai agir na sua vida com misericórdia e bondade. Mas o texto bíblico de Romanos diz que se você for severo, se você não agir com misericórdia com os que te cercam e com bondade, o Senhor também não agirá com misericórdia sobre sua vida. Romanos capítulo de número 11, verso de número 22, diz assim:
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, é para você, viu? Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Essa era a mensagem de Naum aqui. Jonas havia avisado ao povo que se permanecessem benignos, Deus seria benigno com eles. Mas, se eles fossem severos, Deus agiria com severidade. Foi exatamente o que aconteceu. Deus agiu com severidade. No primeiro momento, benigno, por causa do arrependimento. Porque eles se voltaram para Deus naquele primeiro momento. 150 anos depois, agiu com severidade. E foi necessário Deus agir com a mesma severidade. Porque Ele é justo. Queridos, o texto de Naum, ele nos apresenta um Deus bom. Um Deus bom para conosco. Deus é bom, Deus é nossa fortaleza, Deus te conhece, Deus vai te encontrar no meio dessa tormenta, Deus vai te proteger, Deus vai prover na sua vida. Mas o texto também diz que esse mesmo Deus é a nossa fortaleza. Isso é maravilhoso, porque além de ser bom, benigno, de ser provedor, de ser nosso ajudador, Ele também é a nossa fortaleza. No dia da angústia, quando a aprovação ela for veemente na sua vida, quando você estiver angustiado, quando o teu coração estiver apertado, quando você ao teu redor não vê motivos para se alegrar, para sorrir, em que teu coração estiver angustiado, eu quero te lembrar que Deus é a tua fortaleza. Abra comigo, Salmo número 46. Vamos fazer uma leitura deste salmo que você já conhece, mas que fala muito ao nosso coração. Aleluia! O salmo é sobre a fé perfeita em Deus. O Salmo 46 diz assim: medite nesse salmo para você entender que Ele é a sua fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele vai cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Ele não é só bom, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua âncora, Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que te olha, Ele é aquele que te vê, Ele é aquele que te ajuda, é aquele que consola o teu coração, é aquele que esquadrinha teu pensamento. Ele é aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe. Glória a
de uma forma maravilhosa. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O salmista Davi, no capítulo 3 de Salmo, ele diz o seguinte: ele estava sofrendo uma perseguição, um problema familiar muito agudo, muito angustiante. Seu filho Absalão havia se rebelado contra ele. Seu filho Absalão queria tomar o trono, achando que o trono seria dele, Absalão, e causa uma confusão na vida e na família de Davi. Você imagine um pai ter o seu filho vindo até ele e o traindo. A Bíblia diz que Absalão montava uma mesinha lá fora do palácio, e em vez de Davi atender o povo, era ele quem atendia, dizendo assim: ó, Davi está cansado, Davi não consegue mais fazer, Davi está fraco, deixa que eu te atendo e resolvo o problema para você. Era Absalão traindo Davi, e Davi angustiado com o coração. Aí ele escreve o Salmo de número 3, ele diz assim: ó Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E ele conta essa história e ele começa a orar ao Senhor. Aí no verso de número 5, ele diz o seguinte: em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de dizer que a prova está doendo, e que a tormenta está muito grande, e que está angustiado, e que não aguenta mais, Davi diz assim: eu me deitei. Verso 5: eu me deitei e dormi, acordei. Por quê? O Senhor me sustentou. O Senhor me sustentou. Eu me deitei, eu dormi diante de toda a turbulência que estava acontecendo na minha vida. Consegui acordar de manhã. Por quê? Porque eu tomei um remédio para dormir? Porque eu estava cansado no dia de trabalho? Não, porque o Senhor me sustentou. Você sabe quem é o teu sustento? É o Deus de Israel. Você sabe quem é o teu sustento? É o Deus dessa igreja. Você sabe quem é o teu sustento? É o Deus que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Você sabe quem é o teu sustento? É o Deus que enviou o Espírito Santo Consolador para esquadrinhar teu pensamento, para levar as tuas orações no momento de angústia até o Deus que criou o céu e a terra, para que você possa ser atendido e ouvido. Esse é o Deus que é bom e que é a nossa fortaleza. Mas no verso 7 de Naum, ele ainda diz o seguinte: que esse Deus, ele te conhece. É bom, é a nossa fortaleza, e ele conhece aqueles que nele confiam. A minha pergunta é: você tem confiado em Deus? Porque se você confia nele, pode ficar tranquilo, ele te conhece. Se você deposita nele toda a sua confiança, pode ficar tranquila, ele te conhece. Ele sabe o que você suporta, ele sabe até onde você pode ir, ele sabe até onde pode te provar, ele sabe até onde você pode chegar, e ele, onde você estiver, ele te conhece tanto que chama pelo nome. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 5. A palavra de Deus diz, no verso 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí volta para o verso 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida. Eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É isso mesmo, é isso que ele está dizendo para você, que se você confia nele, ele te conhece, e se ele te conhece, de maneira nenhuma risca o seu nome no livro da vida, e ele confessará o teu nome, ele relatará o teu nome lá no céu de glória, diante do Pai e dos anjos.
assim: Deus é fiel, em todo tempo tu és fiel. Venha, se levante, você vai lembrar daquele lá. A bondade de Deus. A bondade de Deus. Pronto, a bondade de Deus. Deus está no controle da sua vida. Aleluia. Deus está no controle das suas ações. Aleluia. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle desta causa. Deus está no controle da sua saúde. Se o médico não consegue controlar, Deus controla. Deus te sustenta. Deus te guarda. Deus vai continuar te abençoando. Deus vai continuar te levantando, te colocando de pé, tendo misericórdia da sua vida. Oh, aleluia! Cante ao Senhor. Eita glória! Jesus, amigo da minha vida. Te amo, Deus. Te adoramos. Aleluia! Essa nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és com tudo eu cantarei da bondade de Deus. Pra doce voz que guia o fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és e amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és é
Louvado seja o Aleluia. nome, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, depois dessa mensagem forte desta noite, você que de repente entrou aqui hoje precisando de uma resposta de Deus. É, Deus. Essa resposta vem do trono de Deus para a sua vida hoje. Lafayette pregou para que você viesse entender o propósito de Deus na sua vida. E se você entrou aqui hoje e está de repente precisando de uma resposta de Deus, ou mesmo precisando retornar para os caminhos do Senhor, ou ainda não teve o prazer de aceitar Jesus como seu Salvador, você está no lugar certo, na hora certa, no culto certo, porque quem te direcionou aqui nesta noite não foi o homem, quem te direcionou aqui foi o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se tem alguém nessa noite nosso meio que precisa aceitar Jesus, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém verá o Pai a não ser por mim. Estou aqui te apresentando Jesus, que pode mudar a tua vida, mudar a tua história, fazer de você uma nova criatura, escrever o teu nome no livro da vida. Se tem alguém nosso meio que deseja aceitar Jesus, levanta a tua mão direita para me orar por você. Levanta a tua mão direita que eu quero te conhecer. Levanta a tua mão direita que eu quero, aleluia, ter a honra e o privilégio, aleluia, de orar pela sua vida. Tem alguém nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém nosso meio que quer retornar para os caminhos do Senhor? Aleluia. Se não até o final você tem esta oportunidade, mas eu quero te pedir para colocar a mão no seu coração agora. Você que ouviu essa palavra e tem ela como uma resposta. Você que ouviu essa palavra e tem ela como a palavra de Deus que veio de encontro ao seu coração. Eu quero orar por você. Aleluia. Para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha prover na sua vida, para que Deus venha te avivar, para que Deus venha te encher, aleluia, da presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero te agradecer por essa mensagem que saiu diretamente do teu trono, ó Deus, através, ó Pai, do teu servo Lafayette, que aqui ministrou a tua palavra. Ó Deus, agora eu quero te apresentar a igreja, o teu povo. Ó Deus, cada um, ó Pai, que adentrou hoje, que entrou, ó Pai, por essas portas, que esta palavra, Senhor, venha criar raiz, ó Pai, no seu coração, e o Senhor venha, ó Pai, mudar a vida de pessoas aqui hoje, mudar a história de pessoas aqui hoje, pessoas que estavam pensando em parar, pessoas que estavam pensando, ó Deus, em desistir. Ó Deus, eu te entrego essa vida nas tuas mãos agora e te peço, alegra este coração, ó Pai, que ele completa a tua obra, Senhor, nesta vida, enche ela da presença, ó Deus, o teu Espírito Santo, fazendo assim ela ter uma mudança de vida, que esse vazio, ó Deus, que está nesta alma, ela venha ser preenchido com a tua presença. Ó Pai, se tem algo, ó Pai, em nosso meio, na vida de alguém que adentrou hoje aqui, que o teu